Bom, gente, hoje nós vamos pensar um pouco sobre uma situação que já é uma febre no Brasil aí desde os anos, talvez 2011, quando a ex-presidente Dilma assumiu o poder, porque ela, sendo presidente do sexo feminino, a tradição cristã logo já foi vendo a presidente então como uma figura suspeita, porque ela era mulher, ela era de um partido de esquerda, ela era solteira, e aí muitas calúnias começaram a acontecer, e uma das pessoas que mais caluniavam a ex-presidente Dilma é então a atual ministra Damares Alves, que à época era advogada de muitos políticos de tradição cristã. Só que chegou um momento, porque neste tempo de eleições, começa a circular nas redes, porque isso pega as pessoas de maneira muito desprevenida, essa disputa e essa associação injusta e iníqua entre esquerda e perversidade e cristianismo e conservadorismo. Eu vou passar para você um vídeo que tem 5 minutos, não vou deixá-lo passar todo, você procura aí na internet, ele está no título, sob o título Bancada Evangélica da Esquerda. E a ideia é fazer uma verdadeira difamação de pessoas que creem de fato em Jesus e têm, digamos, ideias mais à esquerda. Essa questão de esquerda e direita, tem um vídeo aí onde eu vou tratar sobre o assunto, vou deixar o link para você. Mas aqui eu vou apenas responder a este vídeo, tópico por tópico do que eles apresentam, e ao mesmo tempo mostrando para você como que existe uma turma que é estratégica em nome de Deus e por isso acaba sendo verdadeiros satanases, porque a pergunta que eu faço aos crentes de direita é: por que vocês precisam da mentira para derrubar aquilo que vocês consideram do diabo? Por que vocês precisam da mentira, cujo diabo é o pai, né, para ficar derrubando ideias que vocês pensam ser de Satanás? Por que vocês fazem esse tipo de vídeo que a gente vai ver agora e eu vou responder item por item? Assistam comigo e eu vou até fazer anotações aqui, porque eu vi esse vídeo, eu recebi pelo WhatsApp, ele roda no WhatsApp como um vírus, né? E aí eu não tive tempo ainda de dissecá-lo, eu vou dissecar aqui junto com você, naquilo que me for possível, naquilo que a minha memória for me trazendo à luz acerca dessas calúnias que são ditas aí. Então vejamos. Manchetes que certamente você jamais verá publicada nos jornais. Donos de circos lutam pela exclusão de palhaços em seus espetáculos. Criadores de gado querem excluir os açougues da lista de seus fornecedores. Evangélicos não aceitam que a Bíblia seja usada como livro de ensinamentos deixados por Deus. Opa! Poderíamos tratar esta última manchete como mais uma das impossibilidades a serem publicadas um dia. Para eles começarem com uma calúnia, que são cristãos de direita que fazem a função satânica de mentir acerca daquilo que eles pensam ser esquerda, né? E o que eu poderia dizer para você? Primeira mentira está aí. Não é que existem evangélicos que não querem que a Bíblia seja o fundamento dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, existem evangélicos que creem no Evangelho, como existem cristãos que seguem a Cristo, que estão o tempo todo lutando contra a manipulação que pessoas que fazem este vídeo realizam acerca da Bíblia. A Bíblia para eles não é palavra de Deus, é instrumento de fetiche para iludir pessoas desatentas. Agora, esses evangélicos que eles falam que não querem que ensine a Bíblia, não é que eles não querem que ensine a Bíblia, é que eles não querem que se utilize a Bíblia como instrumento de mentira contra o nome de Deus, que é o que acontece, conforme eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa são os mercadores dessa palavra que vendem para você a ideia de que eles são de direita conservadora, e na verdade eles é que estão adulterando a palavra de Deus em nome dos seus conservadorismos, conforme a gente vai ver. Acredite você ou não, trata-se de algo real e bem atual. O site UOL fez uma recente publicação destacando a nova bancada política que pretende ocupar as cadeiras do Congresso. A manchete dizia: bancada evangélica de esquerda surge contra neopentecostais e conservadores. Ficou confuso? Ao pé da letra, entraria em campo os evangélicos que se submetem à vontade de Deus versus os protestantes que conhecem e ajustam a vontade de Deus
às suas próprias vontades. Eu não sei se você consegue ver a imagem daí do vídeo, mas eles terminam essa história, né? Primeiro que quem fez o vídeo acha um absurdo existirem evangélicos de esquerda. Mas aí ele já começa a fazer as associações que eu diria que são satânicas, são injuriosas, são caluniosas, porque eles colocam de um lado aqui os evangélicos, eles consideram evangélico, né, que é um casal com a filha, e o outro lado seria os evangélicos de direita, um casal gay. Então eles já fazem esse reducionismo, já começam com essa acusação para preparar o ouvinte, o leitor, o espectador, o telespectador inadvertido, de que realmente então ser de esquerda é isso e ser de direita é isso. Esquecendo-se que um dos avisos que a Bíblia dá é exatamente como que o anticristo veio pelas ilusões da imagem. Porque eu ainda vou detalhar ainda de acordo com o que o vídeo vai mostrando, mas olha que linda a imagem de um casal com sua filha, quando isso é uma imagem, a realidade é bem outra. Por exemplo, se um evangélico conservador se orgulha de lutar em favor da família tradicional, família que nunca existiu nem nas escrituras, né? O que existe de tradicional nas famílias? É esconderem as violências contra as mulheres, é um homem ter mais de uma mulher, é um homem desejar as mulheres das próprias famílias. E isso é que é a família tradicional na prática, né? E aqui, apesar da esquerda estar sendo associada com o casamento gay, na verdade o que a esquerda valoriza é a liberdade, são as liberdades individuais. Não é impor casamento gay, nem impor outros costumes que não são do seu apetite, mas é no sentido de que a sociedade é composta de diversidade, inclusive de casais gays, e a república não é uma igreja para forçar as pessoas a viverem uma vida de acordo com a crença de alguns, porque essas pessoas em relação às quais você pode até se escandalizar, elas pagam impostos, elas têm direitos civis, homofobia é crime, entre outras questões. Mas aí o pessoal junta uma coisa, né? Junta, porque ele sabe que um cristão de direita, na hora que vê essa imagem, já não consegue enxergar mais nada no vídeo, já associa a esquerda com coisas absurdas, né? Igualzinho a religião de direita dos dias de Jesus fez com ele, mataram Jesus porque achavam ele muito à esquerda da realidade. Mas continuemos vendo a maquiagem de anticristo disfarçado de cristianismo. Não é segredo para ninguém as bandeiras defendidas pela esquerda. Partidos políticos que defendem uma família não necessariamente constituída por pessoas de sexo distintos desejam sim mudar o conceito desta instituição criada por Deus. E é esse time que deseja compor a bancada evangélica na próxima eleição. E para isso começaram a trabalhar há pouco mais de um ano. Em 5 e 6 de abril de 2019, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT. É interessante que a sutileza de um vídeo de cristãos de direita, ela traz dentro de si uma verdadeira prática de homofobia. Isso é um vídeo que merece ser denunciado e processado, mas é claro que um cristão de direita vai falar: "Ai, você está indo contra a liberdade de expressão, eu tenho o direito de não aceitar isso." Mas não é questão de não aceitar isso, é uma questão de que as homossexualidades têm os seus direitos garantidos pelo Supremo Tribunal Federal e elas pagam impostos, então elas têm o direito de existir, mesmo que você não concorde. Por isso que fazer vídeos associando cristãos de esquerda com pessoas que vão implantar uma cultura gay, isso é uma baita de uma mentira, porque a cultura gay nem precisa ser implantada. Os gays sempre existiram no decorrer da história humana, até porque a sexualidade humana é caída desde Adão e Eva, até porque essa família tradicional que você chama de família tradicional, conforme eu já falei anteriormente, são famílias onde geralmente os machos, os que se consideram heterossexuais, nem gostam de mulheres, eles gostam de mandar, eles gostam de abusar, eles gostam de invadir a existência. Se você for estudar as famílias, inclusive de personagens bíblicos, e aqui eu não estou falando mal do Evangelho, eu estou te mostrando como que as personagens bíblicas já eram em si mesmas defeituosas, porque todos nós temos uma sexualidade decaída. Então não adianta você ficar apontando a sexualidade gay para esconder a sua sexualidade, que é igualmente decaída, onde homens e mulheres traem uns aos outros, onde tudo ficou decaído. E o que Jesus fez? Nos ensinou todos nós a prostrarmos pedindo a Ele misericórdia e não apontando sexualidades que a gente não entende. Mas aí o que eles fazem?
Eles vão pegar tudo aquilo que eles não concordam em relação à esquerda para poder resumi-la na questão gay. Aí, ó, falaram dos gays, agora vão dizer que o PT organizou um congresso em 5 e 6 de abril de 2019 para conscientizar os cristãos acerca das ideias de esquerda e não para implantar a família gay. Essa que é a diferença. Mas continuemos vendo. Então, os militantes evangélicos do PT têm o grande desafio, sim, de conversar com a totalidade do povo evangélico e mostrando a verdade. É o primeiro diálogo que o Partido dos Trabalhadores faz neste nível, então é importante esse encontro, ele é estratégico. Nós queremos que venham, que façam essa discussão e que venham também do PT, é claro. De fato, esse novo segmento do partido parece ser estratégico. É engraçado, por exemplo, que eles criminalizam o fato da deputada Benedita da Silva dizer que é um encontro estratégico, dando a entender que fazer um encontro estratégico é fazer um encontro enganoso, um encontro que quer lesar pessoas. Como se esse tipo de vídeo, esse tipo de manipulação de imagem não fosse estratégica. Essas imagens que foram produzidas, elas são estratégicas no pior sentido do termo, porque ela está aqui praticando homofobia, falando de um cristianismo associando ao fundamentalismo, ao tradicionalismo, e criminalizando pessoas que creem em Jesus de verdade e que por isso elas têm ideias mais à esquerda, como Jesus tinha ideias à esquerda em relação aos dias dele. Os judeus dos dias de Jesus, eles queriam conservar a tradição de Moisés, a lei de Moisés, as práticas que mantinham a alienação da mulher. Aí o que Jesus fazia? Quais eram as práticas de Jesus? Eram todas à esquerda, porque Jesus elogiava, acarinhava e acolhia as mulheres em público, tão condenadas pelo judaísmo. Jesus, uma das frases que ele mais falou, que são frases da esquerda, é que a minha alegria é que o evangelho está sendo pregado aos pobres. A direita até acusa as esquerdas de gostarem de pobres para manipulá-los. É claro que tem gente corrupta tanto na esquerda quanto na direita, que ambos usam os pobres para promoverem os seus discursos e suas políticas. Mas não é por isso que o ideal de esquerda seja em si mesmo desonesto e até criminoso. A maioria das pessoas de esquerda, elas estão ali para promoverem a igualdade, que é tirar as pessoas de um lugar subalterno e colocar no lugar igual ao das outras pessoas que pagam impostos. Isso é que é uma ideia de esquerda. Ah, mas é que tem gente que usa pobre para poder ficar rico. Até no atual governo, que é de direita ou de extrema direita, eles estão usando os pobres para crescerem nas pesquisas, né? Ontem até circulou aí um mal-entendido na mídia de um jornalista que disse, né, que o Bolsonaro está crescendo graças aos pobres, e aí ele lembrou de uma frase de um marqueteiro americano, que na época era do governador Bill Clinton, criticando a campanha do George W. Bush, ou do George Bush, quando ele fala assim: não, meu filho, quem está te favorecendo é a economia, idiota ou imbecil. Ele falou, essa frase serviria para Bolsonaro, só que ao invés de a gente falar que é a economia, são os pobres tão criticados pelo Bolsonaro que estão favorecendo o governo dele, porque o Bolsonaro percebeu agora que se ele ajudar os pobres, ele vai crescer nas pesquisas, ou seja, é um outro cristão de direita abusando da pobreza alheia, pobreza que ele tanto criticava, conforme um vídeo que eu também vou deixar aí para você assistir, né? Aí eles, ao invés de entenderem isso, que tem corruptos na esquerda e na direita, eles associam apenas a esquerda a essas corrupções que se utilizam dos pobres para se manterem no poder. Mas continuemos. Afinal de contas, é necessário tentar limpar a mancha que o seu representante, candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad, deixou estampado durante a eleição quando evidenciou o grande ódio que sentia pelo povo cristão. Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado, que corta direitos trabalhistas e sociais, com o fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Para conseguir. Olha que interessante. O vídeo manipulando a audiência vai dizer que o candidato Fernando Haddad expressou todo o seu ódio pelos evangélicos. Você prestou atenção na frase do Fernando Haddad? Ele está dizendo que o Jair Bolsonaro representava o neoliberalismo mais desalmado possível. O que isso tem a ver com ódio aos evangélicos?
Porque os evangélicos eles são fãs do neoliberalismo desalmado, que tira direito de pobres, que tira direito de trabalhadores, como já vem acontecendo, né? O Paulo Guedes todo mês inventa uma mentira, fez várias reformas dizendo que o Brasil ia lucrar não sei quantos, o Brasil está cada vez mais pobre. E aí eu vou dizer o quê? Você que é cristão ou cristã, vocês gostam disso, desse neoliberalismo desalmado? Que foi isso que o Fernando Haddad estava apontando. E olha, está acontecendo o que ele falou. O Bolsonaro é adepto de um neoliberalismo desalmado, onde ele, por exemplo, não esteve nem aí em socorrer famílias desfavorecidas do país durante uma pandemia. Né? Nem ministro da saúde ele deixou a gente ter durante a pandemia, foi colocá-lo agora no finalzinho, que agora começa a ficar bom para ele. E aí você vai dizer o quê? Que isso não é uma pessoa desalmada? Outra coisa que ele fala é que ele se associava a um fundamentalismo charlatão e cita uma figura, que é o Edir Macedo. Ué, e você vai dizer o quê? Que o Edir Macedo não pratica o fundamentalismo charlatão, não? O Edir Macedo, perdoe-me todos os seus fãs, mas verdade seja dita, o Bispo Macedo e outros que hoje cercam o Bolsonaro, como o apóstolo Estevão Hernandes, o pastor Silas Malafaia, o apóstolo César Augusto, nome de imperador, eles têm esses nomes. O R.R. Soares, que ia ser favorecido agora com perdão da dívida de quase 40 milhões de reais ao fisco, essas pessoas todas, você vai me dizer o quê? Que eles estão se empenhando pelo Evangelho de Jesus? Não, eles estão se empenhando a um fundamentalismo charlatão. O que é fundamentalismo charlatão? Fazem até obras sociais, mas as suas práticas são todas de manipular as escrituras, de fazer as escrituras parecerem livro de mágica para eles ficarem ricos. Né? É só você ver as suas obras do dia a dia, que a última coisa que eles fazem nas igrejas deles é ensinar a palavra de Deus. Eles ensinam você a ter estratégia para mudar de vida. Aí você pega lá, por exemplo, a Universal faz uma fogueira santa de Israel, onde 500 mil pessoas participam. E aí 5 pessoas mudam de vida. Eles pegam aquelas 5 pessoas, colocam elas como testemunho e vão dizer que as outras 400 e tantas mil pessoas não tiveram fé. Mas elas com fé ou sem fé, o dinheiro entrou. E isso é um fundamentalismo charlatão. Porque na família tradicional do Bispo Macedo, por exemplo, ele disse em público que ele não permitiu que as filhas deles estudassem para elas não terem mais conhecimento do que o marido delas. Você acha mesmo que Deus gostaria disso para uma mulher? Você vai ver nas escrituras Deus ordenando que uma mulher fique em posição inferior ao homem? No máximo você vai ter escritores bíblicos que tinham seus próprios preconceitos dizendo isso. Mas Deus nunca disse isso, Deus nunca mandou mulher nenhuma se submeter a homem. Né? Este é o verdadeiro cristianismo que reconhece a dignidade da mulher e não que mantém tradições de líderes que só estão pensando em si mesmos. Mas continuemos. O espaço que garantirá autoridade para mandar e desmandar em todos os segmentos, diversos partidos de esquerda decidiram lançar os seus representantes. Alexia é transexual casada com um homem. Se orgulha em ser a terceira gêmea. Olha, primeiro ardil. Primeiro assim, qual é o problema de partidos de esquerdas lançarem seus representantes? Eles já colocam assim, todos os movimentos que tiver a ver com as esquerdas do país, e elas têm suas falhas, tanto quanto a direita, tanto quanto o centro, mas todos os movimentos de esquerda no país têm o direito de lançarem seus representantes. Né? Para eles, qualquer movimento da esquerda é um movimento criminoso. Né? Aí eles vão fazer a filtragem, porque para eles o que é um lançamento de esquerda? Já começam falando mal das pessoas gays, que as esquerdas não estão fazendo um mal nenhum em lançá-las como candidato, mas as esquerdas não só estão lançando candidatos gays ou candidatos com outras propostas que você acha que são anticristãs. Né? Só que ele vai fazer você acreditar que tudo que a esquerda faz é isso aqui. Ó. LGBT a conseguir legitimar sua certidão de casamento no Brasil. Ela dá aulas em escola pública, se tornou pastora e este ano será lançada como pré-candidata a vereadora pelo PSOL em São Paulo. Segundo ela, a bancada da Bíblia no Congresso não representa os valores do Evangelho. Porém, a Bíblia não seria o livro de valores espirituais deixados por Deus? Olha a manipulação. Então, eles já colocam como um crime as esquerdas lançarem candidatos, aí colocam uma pessoa trans como candidata que crê em Jesus, aí isso na cabeça de um cristão conservador já não cabe. E esse é um tema que os cristãos da atualidade vão ter de aprender a lidar, porque uma coisa eu te digo sem medo de errar, como conhecedor das Escrituras eu te digo, na Bíblia não está dizendo nada acerca das
sexualidades múltiplas conforme a gente conhece hoje. Na Bíblia só tem um tipo de homossexualidade que era automaticamente associada com promiscuidades, com cultos pagãos, com práticas nefastas. Então a pessoa, o escritor bíblico, ele não conseguia acreditar que um ser humano poderia se flagrar homossexual. Ele simplesmente acreditava o seguinte: não, isso foi produto de obras, de práticas espirituais, de apostasia, etc. E na verdade, a partir do século XIX, as ciências humanas foram avançando, a psicanálise foi avançando, e as pessoas acabaram descobrindo que a sexualidade humana ela é múltipla nesse sentido. Tem um princípio masculino e feminino, mas nesse princípio existe um contínuo aí de sexualidades que vão transitando, né? Onde você vai tendo pessoas com determinado sexo, mas ela vai percebendo-se, às vezes mais pertencente a um gênero, mais pertencente a outro. Esse tipo de achado científico não existe nas escrituras. Por isso que você só vai encontrar versículos condenando as homossexualidades junto com o adultério, junto com a pedofilia, junto com a zoofilia, junto com o incesto. Né? Você vai achar condenando isso. Até que a partir do século XIX e século XX, não é que houve uma perversão da consciência, é que houve um clareamento da consciência, igual houve em relação à lepra, igual houve em relação aos produtos femininos que eram condenados no Antigo Testamento. Enfim, igual houve até em relação ao papel da mulher. As pessoas fazem estudos bíblicos mostrando como que o Espírito Santo tem interesse em ser derramado sobre as mulheres. Aí vem um conservador e fala assim: não, porque na Bíblia a gente não tem sacerdotisa mulher. É claro, naquele período não existia um estudo sobre o fato de que a mulher era um ser humano igualmente batizada pelo Espírito Santo, como a gente conhece hoje. Né? Eu entendo que alguém pode preferir não abrir a mente para essas coisas, mas abrir a mente para essas questões não tem nada a ver com se desviar do Evangelho de Jesus. Pelo contrário, é você abraçá-lo de forma mais profunda. Então eles vão e fazem essa frase aqui: ah, mas a Bíblia não é um livro para ensinar a palavra de Deus? É sim, só que a bancada evangélica, conforme denunciada pela pessoa trans, a bancada evangélica no Congresso, o único compromisso que eles têm é de fazer valer os valores deles e não do Evangelho. Porque se eles valorizassem o Evangelho, sabe o que é o Evangelho, a boa nova de Jesus? É a gente acolher todas as pessoas sem medo de ser feliz, porque é o Espírito Santo que vai transformar quem precisar ser transformado nessa parte da sexualidade. Porque outros ele vai acolher, conforme o próprio Jesus disse. Há eunucos que já nasceram eunucos, e ele estava falando do eufemismo para a homossexualidade que era usado nos dias dele. Porque ser solteiro ou não se casar era sinônimo de ser viadinho. Aí ele está dizendo, ó, há viadinhos que já nasceram assim, há viadinhos que se transformaram em viadinhos pela sociedade, e há viadinhos que acabaram se tornando assim menos homens por amor ao reino de Deus. Era ele conversando com aquela viadagem daquela época. Né? Mas só quem tem comunhão com Cristo que vai saber entender essas dinâmicas e essas nuances do Evangelho. Continuemos. Outro novo pré-candidato que deseja compor a bancada evangélica da esquerda é Samuel de Oliveira, de 23 anos. O pré-candidato tem por objetivo mudar algumas posturas conservadoras e, se eleito, garante que quer apresentar uma outra perspectiva de ser evangélico, que não é sinônimo de conservadorismo. Olha que interessante. Ele está dizendo que o candidato ele quer apresentar uma outra perspectiva de ser evangélico que não é sinônimo de conservadorismo, mas da justiça social e do amor. Ele está querendo mostrar o seguinte, que o evangelho verdadeiro, e você vai ver isso na Bíblia inteira, no Antigo Testamento e no Novo, o reino de Deus é justiça, olha lá, justiça social, paz e alegria no Espírito Santo. Que o amor de Deus faz isso com a gente, faz a gente querer promover e praticar a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que isso não é o Evangelho de Jesus? Por que isso é um Evangelho diferente? Diferente é esse outro Evangelho que tem vergonha de pobre, esse outro Evangelho que, em nome da propriedade, quer instituir a pena de morte para o outro, ao invés de entender que a gente precisaria repartir mais o nosso pão para evitar a criminalidade. Né? Esse Evangelho que é cada um por si e Deus contra quem não tem força. Esse é o evangelho que é anticristo. Agora, isso que ele está dizendo aqui é evangelho. Mas por que eles acham que não é evangelho? Porque está sendo dito por um tal de Samuel Oliveira, candidato do PC do B. Porque, para eles,
Partido Comunista do Brasil é quase sinônimo de satanismo e anticristo, enquanto outros partidos ditos cristãos, né, como o Partido Social Cristão, que tem neste dia o seu líder preso até hoje, o pastor Everaldo, esses partidos são a bênção de Jesus, não é verdade? Mas de justiça social e amor. Ou seja, os valores tradicionais deixarão de existir. Por esta razão, faz total sentido associarmos a nossa escolha a candidatos cristãos que defendam os princípios da fé. O que está acontecendo na política comprova as novas estratégias usadas por aqueles que desejam criar o seu próprio Deus e já perceberam a força contida em nome do Evangelho. Por isso se apropriam do título de evangélicos, podendo assim arraigar aqueles que desejam um cristianismo que se adeque às suas próprias vontades. Interessante como que isso representa, essas coisas todas, elas representam frases bem emboladas, mas nem por isso menos satânicas. Porque, primeiro, eles colocam aí que gostar das ideias de esquerda é cometer crime. Segundo, na cabeça deles, as ideias de esquerda têm a ver apenas com promover candidatos gays. Porque eles mostraram aí 3 exemplos de pessoas gays. Quando, na verdade, as ideias de esquerda, o que seria esquerda? É tudo aquilo que vai primar pela transformação social. Eu até te diria, né? O Evangelho nesse sentido de esquerda. Qual é a frase do Evangelho? Dita pelo apóstolo Paulo, olha, não conforme-se com este século, mas transforme-se pelo constante renovar das mentes de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, essa transformação é que tem a ver com a ideia de esquerda. Todos nós temos o direito de queremos conservar as coisas, conservar a natureza, conservar a vida, conservar a segurança. Isso tudo é bem-vindo. Já o conservadorismo é aquele que rejeita aquela transformação que vai melhorar a conservação. Porque ser de esquerda não é ser contra a conservação. Ser de esquerda é ser contra o conservadorismo. Olha só, Deus criou as pessoas. O que o conservadorismo faz? Coloca o homem acima da mulher. O que as ideias de esquerda fazem? Traz a mulher para o lugar digno dela, o mesmo lugar para o qual Jesus quis trazer. Como que eu posso dizer que isso é uma ideia maligna? Então isso não é um evangelho que se adeque às nossas necessidades. Até porque o evangelho em si, ele se adequa às nossas necessidades. Porque Deus é amor, Deus é acolhida, Deus ele cobre multidão de pecados, ele sendo amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Não quer dizer que Deus aprova os pecados, mas que Deus entende a mim, a você e até esses estrategistas dos vídeos nos seus muitos pecados. E aí Deus vai lidar com cada um, transformando a vida de cada um. O evangelho que Jesus queria que a gente anunciasse é esse, que a gente mostra para a humanidade que Deus está aqui, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos acolhe. Você não acha injusto um pai odiar um filho por uma característica estranha que ele tem? Por que você acha que Deus vai destruir a humanidade por causa da sexualidade de alguém? Deus não vai destruir ninguém por causa das características humanas. Deus vai destruir essas pessoas que usam o poder que têm para ficar manipulando mentes, manipulando consciências. Aí se tornaram filhos perversos. Agora, Deus jamais vai destruir a humanidade por causa da sexualidade dos gays, nem por causa do pecado da prostituta, porque são seres humanos tentando se entender. E dizer isso não é adequar o evangelho à minha vontade. É dizer que o evangelho é isso, ó, o amor cobre multidão de pecados e os acolhe. Assim como um pai e uma mãe que ama sua criança, seu bebê, sabe se contaminar com as suas fezes, porque quer ver a criança limpa, mas é Deus quem limpa, não é um conservadorismo. Quando o conservadorismo fica falando mal de esquerdas e de pessoas de sexualidade diferente, além de estarem cometendo um crime de LGBTQI+fobia, ou de homofobia, genericamente falando, eles estão, sobretudo, sendo satanases sobre a vida de seres inocentes, porque eles não entendem nada do que se passa na vida dessas pessoas para ficarem fazendo acusações falsas. Pense nisso. E aí, você pode ser de esquerda, pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas seja sobretudo verdadeiro com o princípio do evangelho. O diabo não precisa, viu, crente de direita? O diabo não precisa da sua mentira para divulgar o evangelho.
porque o Evangelho jamais precisou da mentira de quem quer que seja para ser difundido. É isso que eu queria dizer para você.